Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel e vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, mais uma mensagem. E vamos trabalhar no Evangelho de Mateus. Vamos ler então o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Que diz assim a palavra do nosso Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos nesse momento a direção do Espírito Santo para que todos que estão assistindo esse vídeo possam compreender essa mensagem, que possam recebê-la, Senhor Deus, e que ela produza um grande efeito em suas vidas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, o tema da mensagem de hoje é lições nos momentos difíceis. Lições que tiramos nos momentos difíceis de nossas vidas. Então, durante todo o tempo de nossas vidas, nós passamos por momentos difíceis. A nossa vida não é fácil, a vida de ninguém não é fácil. Jesus mesmo disse que no mundo nós teremos aflições. E nesse texto nós podemos ver aqui Jesus dando uma ordem aos seus discípulos de entrarem no barco e remarem para o outro lado, enquanto ele iria se despedir da multidão. A gente pode ver aqui no versículo 22, quando ele diz: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Os discípulos seguiram adiante. Eles cumpriram a ordem de Jesus, né, a recomendação do Senhor Jesus Cristo, mas só que no meio do mar, um vento forte, ele então, além de ser forte e contrário, ele combatia contra o barco, né, que era açoitado por ondas. Né? No versículo 24 a gente vê aqui: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então nós podemos tirar dessa lição, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que nós crentes, né, nós pessoas, seja crente ou não, nós devemos ter em mente que Satanás, que é o nosso maior inimigo, ele sempre está à espreita de nossas vidas. Ele sempre quer nos destruir, ele quer encontrar uma maneira de nos matar. E para isso ele usa alguns elementos da natureza, como o fogo, como o ar, como a água, e até mesmo outros meios, como o homem violento, como a fome, como a peste, como a violência e várias outras coisas que ele sempre usa para destruir
as pessoas, porque essa é a intenção dele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Nós podemos ver que ele usou alguns dos elementos para destruir Jó e sua família, né? Se você me acompanhar aqui a leitura do livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então podemos ver aqui que foi usado fogo, foi usado a violência, né, humana, homens violentos, e foi usado também ventos para destruir a família de Jó. E subsequentemente, se você continuar lendo o livro, você pode ver que depois ele usa a peste, ele usa a enfermidade para tentar destruir a vida de Jó. Então nós podemos ver que o inimigo, Satanás, ele sempre está buscando um meio para nos destruir, para nos acabar, para nos matar. E a gente viu que ele estava querendo matar os discípulos de Jesus, né? E os discípulos, eles estão passando por um momento difícil de suas vidas. Agora você imagina aí, eles estão lá no meio do mar, de madrugada, não era dia, já era noite, já era madrugada, eles estavam no meio do mar, sendo em um barco agitado por ondas e por um vento contrário. Então veja que eles certamente não tinham como sair dessa batalha sozinhos. Eles não iriam vencer, eles não iriam ganhar essa batalha de forma alguma. Então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos entender que nos momentos difíceis de nossas vidas, há muitas situações que nunca poderemos sair sozinhos dela. Nunca iremos vencer sozinho os momentos difíceis de nossas vidas. É preciso que tenhamos o apoio maior. É preciso que tenhamos a força maior ao nosso lado, que é Jesus Cristo. Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Não podemos vencer nenhuma batalha. É por isso que nós devemos estar firme no Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, estar sempre com Ele, para que nos momentos difíceis de nossas vidas possamos sair vitoriosos, vencermos essas batalhas. E nós, como os discípulos estavam passando por esse momento difícil, por essa batalha, nós também passamos. E quem sabe agora você já está passando pelo mar de tempestade, por ventos contrários que está tentando te derrubar, que está perturbando a tua vida, está tirando a tua paz, tirando o teu sossego, tirando a tua saúde, tirando o teu sustento, querendo te destruir, né? Talvez você esteja passando por tudo isso. É muito triste, mas infelizmente essa vida tem dessas coisas. Nós estamos sempre passando por momentos difíceis de nossas vidas. E talvez você está passando por esse momento agora e não sabe como sair dessa. Você está se perguntando: como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou escapar dessa situação? Talvez você esteja até agora enfermo ou enferma, né, com esse vírus que está aí assolando todo o planeta, e você está se perguntando: será que eu vou sair dessa? Ou como eu irei sair dessa? Então, nessa passagem bíblica, meus amados e minhas amadas, nós iremos tirar lições desse texto para nossas vidas, de como nós devemos nos comportar nesses momentos difíceis que passamos, ou que podemos passar, ou que estamos na iminência de passar. Então vamos ver aqui quais são as lições que nós aprendemos nesses momentos difíceis da vida, tirando o exemplo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo quando estavam no meio do mar. Certamente era o mar da Galileia, quando o seu barco era açoitado por ondas, que era agitada por ventos fortes, contrário
que a intenção certamente era de destruí-los, de derrubá-los, de naufragá-los, afogá-los, né, naquele mar e destruir sua vida. Então vamos ver, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que muitas lutas são inevitáveis. Ou seja, que as lutas nessa vida, elas são inevitáveis. Versículo 24, voltando agora para o Evangelho de Mateus, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, meus queridos, minhas queridas, a vida jamais será fácil para o homem. Não pense que a gente vai ter uma vida fácil. É muito bom, a gente, claro, todo mundo sonha, né, com uma vida boa. Quem não quer ter uma vida maravilhosa, sem problemas algum, mas a vida nunca vai ser fácil. Sempre vai surgir lutas, obstáculos que nós devemos enfrentar. Então, desde a desobediência de Adão, a vida passou a ser dura, né? A vida passou a ter espinhos, passou a ter situações difíceis, né? Altos e baixos, até um dia que nós iremos voltar para o lugar de onde viemos, que é o pó da terra. Então, se você for ler comigo o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 ao 19, né, Deus aqui dizendo para Adão, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então podemos ver que nessa vida nós temos que trilhar por caminhos, por essa terra que sempre terá espinhos que nos fere, que nos impede de andar, que nos incomoda, que nos atemoriza, que nos enfraquece. Então nessa vida nós teremos que entender que as dificuldades são inevitáveis, irmãos. Então talvez você esteja agora passando por um momento em que os espinhos estão te ferindo. Seja uma enfermidade, seja um momento difícil, diferenciado de uma enfermidade, que não é só uma enfermidade, mas muitas coisas, muitas tribulações que fere você, que tira a tua paz. Mas a Bíblia mostra que isto é inevitável. O próprio Paulo ele diz aqui na sua segunda carta aos Coríntios, ele mostra aqui situações também que ele passou, né? Segundo Coríntios capítulo 12, o versículo então do 7 a 9, ele diz aqui: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então veja que Paulo ele estava tendo espinho na sua carne, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então veja que o espinho enfraquece. Então nós sabemos que situações difíceis, momentos difíceis são inevitáveis. Sofrimentos são inevitáveis. Enfermidades são inevitáveis. Então nós não sabemos, porque ela pode vir de várias maneiras, pode vir até provocada por nós mesmos, mas pode vir também provocada pelo inimigo, Satanás, que quer nos destruir, que quer tirar a nossa paz, que quer nos colocar, nos ferir com espinho e nos enfraquecer a nossa fé, enfraquecer, né, o nosso ânimo. Então, meus queridos, as tempestades e ventos contrários sempre irão surgir em nossas vidas, porque o diabo ele está agitando o mar da vida para tentar nos afogar e nos matar. Porque veja que o diabo ele queria matar os discípulos de Jesus. Quando Jesus mandou que o seu discípulo entrasse no barco e fosse para o outro lado, os discípulos estavam sozinhos e o diabo disse: vou aproveitar agora, achando que poderia então fazer isso. Então eles queriam matar
os discípulos. Por quê? Porque eles sabiam que os discípulos eram discípulos que estavam aprendendo de Jesus e certamente iriam continuar, né, a missão de pregar o Evangelho. Por isso que ele teme aos crentes, porque os crentes é quem prega o Evangelho. Os crentes é quem leva a palavra de Deus para as pessoas. Por isso que o diabo ele quer nos matar. O alvo principal somos nós. Então os discípulos não queriam enfrentar também os inimigos. A gente muitas vezes diz, eu não quero briga com ninguém, eu não quero problema com ninguém. Mas, meus queridos, isso é inevitável. Essas coisas são inevitáveis. Sempre vai surgir inimigos que do nada vai querer tirar a satisfação com você, sem você ter feito nada, porque o inimigo ele provoca, Satanás ele provoca essas coisas contra nós. Então veja que os discípulos não queriam enfrentar nenhum inimigo, mas muitos inimigos, e principalmente Satanás, desejarão nos atacar e irão querer nos atacar para tentar nos destruir. O próprio Jesus ele revela a João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, ele diz aqui, em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 ao 7, ele diz assim, ó, e adoraram o dragão, né, que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Olha o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Então você pode ver que o diabo ele sempre está apoiando ou promovendo inimigos para nos destruir, para nos derrubar. Então, devemos entender que nessa vida, a primeira lição é que as batalhas, os momentos difíceis são inevitáveis. Jesus ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas tendo bom ânimo, ele venceu o mundo. E ele diz também no Salmo 34, no versículo 19, né, acompanhe comigo, Salmo 34, 19, ele diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, muitas são as nossas aflições, muitas são as aflições que nós iremos enfrentar. Mais uma lição para nossas vidas, é que são inevitáveis, mas saiba disso, Jesus vai nos livrar de todas. Então não desanime, porque você está lutando, porque você está numa luta. Saiba que tudo isto é permitido por Deus e que Jesus está orando por você, está orando por nós. No versículo 23, diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Então vejam que enquanto os discípulos estavam lá no meio do mar, sendo atingidos por ondas fortes e ventos contrários, que tentavam destruir as suas vidas, Jesus estava orando. Então sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, enquanto você está passando por essa batalha, nesse momento de sua vida, Jesus está velando por você. Jesus está orando por você. Jesus está te observando. Ele está orando ao Pai por você. Você não está sozinho nessa batalha. Ela é inevitável, saiba disso, mas você não está só. Então, esse foi o primeiro exemplo, né, dessa primeira lição que nós tiramos nas batalhas da vida, os momentos difíceis. A segunda lição que nós tiramos dos momentos difíceis de nossa vida é que nas lutas dessa vida, Jesus vem nos socorrer. No versículo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então veja, meus queridos, que na hora de Deus, não é na nossa hora, não é no momento que a gente pede, que a gente quer, mas é na hora de Deus. Na hora que Jesus achar, é agora, ele age. Então nós só temos que esperar. Então ele vem ao nosso encontro na hora dele. Veja que Jesus disse assim, vai, entra num barco e que eu vou me despedir da multidão. E eles foram, né?
E eles entraram sem Jesus e seguiram de mar adentro, né? E Jesus foi então orar. E Jesus sendo Deus, Jesus ele é Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é onisciente, ele é onisciente. Então ele sabia, né? Ele sabia que isso ia acontecer. Então ele, no momento certo, quando você está nas lutas, ele sabe que as lutas vão surgir. Nós não sabemos, a gente acha que a nossa vida vai ser de maravilha, mas sempre vai ter momentos difíceis de nossas vidas. A primeira lição que nós já aprendemos hoje é que as lutas são inevitáveis. A segunda lição é que Jesus sempre vem nos socorrer. Ele sempre está ao nosso lado, ele vem ao nosso socorro. E como o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de meios de transporte ou de algum meio para vir ao seu encontro. Você pode estar onde você estiver. Veja que os discípulos estavam lá no meio do mar. O mar da Galiléia, e já era um lugar distante, cerca de talvez aí mais de 200 metros de distância da praia. E a ondas fortes, né, ondas grandes, ventos fortes, contrário, estavam ali compelindo contra o barco. E Jesus ele não precisou de um outro barco. Ele, como sendo Deus, Senhor de todo o universo, ele foi sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas agitadas em direção aos discípulos. Veja que o versículo 25 ele diz assim: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Ou seja, de madrugada, às 3 horas da manhã, que é a quarta vigília da noite, ela se refere às 3 horas da manhã. Ela começa às 3 horas da manhã. Então Jesus, nessa quarta vigília, ele sai andando sobre as águas, por cima das águas, como se fosse, né, uma terra firme, né? Então veja que, meus queridos, essa lição que nós devemos tirar no momento de batalha de nossa vida é que nos momentos de lutas, de sofrimentos, às vezes demoramos até perceber a presença de Jesus e ficamos até com medo, mas ele vem ao nosso encontro. Ele vem, veja que no versículo 26, diz assim: os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Então nessa batalha da vida, muitas vezes a gente fica realmente com medo, a gente acha que Jesus não vai chegar, a gente apela para a sua vinda, para o seu socorro. Talvez você está dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Ó Senhor, vem logo, meu Deus, eu não estou mais aguentando, eu não estou mais suportando, eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor venha me ajudar. Eu estou me afogando, né? Eu estou morrendo, eu estou passando por esse momento difícil, eu não aguento mais. Espera. Tenha calma, irmão. Tenha calma, irmã. Jesus ele vem ao teu encontro. E ele vem passando por todos os ventos fortes, pelas ondas gigantes, pelos obstáculos, pelos espinhos. Ele vem ao teu encontro para te ajudar. É só você esperar. E quando ele se aproximar de você, e quando ele se aproxima de você, ele tem bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Versículo 27, ele diz aqui: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os discípulos estavam ali agitados, estavam com medo. E Jesus ele disse: olha, tenha bom ânimo. Não tem mais, sou eu. Então você, meu querido, minha querida, você está na luta, você está no sofrimento, talvez no vale até da sombra da morte. Você está com medo. Mas Jesus está com você. E ele diz: te anima, o eu sou. Aleluia, meu Deus. O eu sou está contigo. Ele diz: não tem mais. É difícil muitas vezes a gente passar por essas lutas. As enfermidades, principalmente essa enfermidade que está em evidência, esse vírus, está tirando a paz de muita gente. Tirou famílias, tirou parente, levou parente. Talvez você está chorando, talvez você está sofrendo. Mas o eu sou, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou contigo, eu estou aqui. Não tem mais.
Então, meu querido, minha querida, acredite nessas palavras. Jesus está com você. Como ele, em vários momentos da vida de outras pessoas, ele estava lá. Lembra das passagens de Jó? Mesmo que o inimigo tirou a sua família, tirou a sua saúde, mas Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus estava lá com Jó. Jesus estava com Davi quando lutou contra o gigante. Quando o gigante Golias olhou para Davi e o menosprezou, Davi disse, olha, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai te entregar hoje nas minhas mãos. Ele só disse isso porque ele sabia que Deus estava com ele. Daniel, quando estava na cova dos leões, os leões não puderam lhe fazer mal, porque Deus estava ali com ele. Porque Jesus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, quando estavam na fornalha de fogo, eles não se queimaram, porque Jesus estava com ele. O próprio rei Nabucodonosor disse, eu vejo um quarto homem caminhando sobre o fogo e é semelhante ao Filho de Deus. Jesus, o nosso Senhor. Paulo, nos momentos difíceis de sua vida, Pedro, João, Elias, esses homens de Deus, você, meu amado, minha amada, os momentos difíceis de suas vidas, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinha. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, está com você, está conosco. É só você confiar, é só você se animar, porque ele diz, anima-te. Essa é a lição que nós tiramos dessa passagem bíblica, quando estivermos passando por momentos difíceis. Primeiro, é que eles são inevitáveis. Segundo, é que Jesus vai vir ao nosso encontro. No momento dele, na hora dele, nós não sabemos qual é a vigília que ele vai vir. Não sabemos se é a terceira, se é a primeira, se é a segunda, nós não sabemos. Mas no momento dele, ele vai vir ao nosso encontro. Ele vai dizer, não tem mais, eu sou contigo. Te anima. Sou eu, Jesus, o teu Salvador, o Todo-Poderoso. E em terceiro lugar, a terceira lição que nós podemos tirar quando estivermos nos momentos difíceis de nossa vida é não desanimar na fé em Jesus Cristo. Nunca desanime. Nunca deixe de crer no Senhor Jesus Cristo. O versículo 30 e 31 de Mateus capítulo 14 diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Podemos ver aqui Pedro, quando viu Jesus andando sobre a água, e achando que era um fantasma, como também os demais discípulos, Pedro então até de uma forma ousada disse, Senhor, e duvidosa, se é o Senhor, então permita que eu vá até o Senhor. Ele diz aqui no versículo 28, e respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então veja que Pedro ainda chegou a duvidar de que era Jesus que estava vindo para lhe tirar daqueles momentos difíceis, para lhe salvar. Então, meu amado, minha amada, não duvide de que Jesus vai vir. Não duvide. Talvez você diz, não, Jesus me abandonou. Jesus não vai me socorrer. Jesus não vai vir a meu encontro. Não diga isso. Ele vai vir. É só você ter ânimo e ter fé. Nunca perca a fé em Jesus Cristo. No momento certo, ele vai vir te salvar. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então saiba disso, creia nisso, não desanime, espere no momento certo e creia que é Jesus que vai vir ao teu encontro. Pedro então duvidou. Nunca duvide
da palavra de Deus. Se Jesus diz lá no livro de Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então creia. Eu creio, irmãos, eu creio, irmãs, amigos e amigas, nessas palavras que o Senhor prometeu a nós. Ele diz, não temas porque eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra. Então, ele prometeu e ele cumpre, porque a Bíblia diz que a palavra dele não cai por terra. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz, mas, ele diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que Jesus promete, ele cumpre. Lá no Salmo 119, versículo 160, diz assim, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ou seja, é verdade a palavra do Senhor. Eu não posso duvidar, você não pode duvidar do que a Bíblia diz a nosso respeito, a seu respeito, as promessas de Jesus para nossas vidas. Se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, se nós ouvimos a sua palavra, se nós devemos guardá-la em nossos corações, ele vai cumprir. Agora, se você duvidar, aí é claro, né? As coisas ficam difíceis para você. Você vai continuar se afundando nesse mar da vida. Você vai continuar sofrendo no mar da vida, porque você não confia no Senhor Jesus Cristo. Porque você deixou de ter fé. Então, meu amado, minha amada, continue firme. Não desanime jamais. Não duvide e não peça uma prova de fé. Ah, Senhor, eu só creio que o Senhor vai vir se o Senhor me fizer isso. Como Pedro disse, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Não peça uma prova de fé. Fique firme, olhando em direção ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai vir. Fique só esperando por Ele. Não se desvie a sua mente, o seu coração. Porque se você fizer isso, se você duvidar que Jesus vai vir ao teu encontro, que é Jesus que está te salvando, então você vai afundar. Pedro, mesmo diante da prova, porque você imagina aí, Pedro estava dentro de um barco. Jesus diz, vem, e ele vai, sai do barco, quando pisa na água, ele é como se estivesse pisando em um chão firme, e ele sai caminhando. Ele, que foi que ele fez? Ele ainda duvidou. Ele duvidou. Ele não, será que é Jesus mesmo? Eu estou andando sobre as águas, será que é Jesus? Então veja que no versículo 30 ele diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, meus queridos, minhas queridas, nunca duvide do poder de Jesus. Ele é mais forte do que o vírus, ele é mais forte do que qualquer enfermidade, ele é mais forte do que qualquer batalha nessa sua vida. Qualquer problema que você tiver, ele é muito mais forte, ele é maior do que tudo isso. Então não olhe para o problema que você está passando, o quanto ele é grande, porque ele é pequeno, ou seja, ele é insignificante, ele nem sequer existe diante do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nunca desanime. Quando você olha para as tempestades, para as circunstâncias da vida, você talvez já começa a afundar. Então não olhe para os problemas que está passando por você. Olhe que Jesus vai vir ao teu socorro. Olhe para Jesus e diga, Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Essa é a lição que nós devemos tirar desse texto. Nas lutas, clame pelo Senhor. Como Pedro, ele disse, Senhor, salva-me. Então faça isso. Clame, porque a mão do Senhor está próxima de você para te salvar. Veja que no versículo 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então veja que a mão de Jesus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar, para nos livrar, para nos salvar. Então nunca se esqueça, meus irmãos, de crer, minhas irmãs, de ter fé, de estar firme no Senhor Jesus Cristo. E quando as batalhas, os momentos difíceis passarem, nunca esqueça de adorá-lo, de louvar o seu nome. Porque tem muita gente, talvez hoje, agora, nesse momento, muita gente, o mundo inteiro está passando por essa luta. Tem muita gente buscando a Deus, gritando por Jesus, porque estão passando por esse momento.
E esse momento passa. E quando passa, muitos esquecem do Senhor Jesus Cristo. Deixam de adorá-lo, deixam de ter fé nele, de cultuá-lo, mas nunca deixe Jesus. O versículo 32 e o 33, olha o que acontece. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, quando Jesus e Pedro subiu no barco, o vento se acalmou. Os problemas passaram. As tempestades se acabou. O tempo difícil cessou. E agora? O que fazer? Versículo 33 diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então adore a Jesus. Só a Jesus é digno de adoração. Só Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não mais nenhum outro nome tem esse privilégio, essa dignidade. Só o nome de Jesus. Só Jesus é quem nos socorre. Só Jesus é quem é o Salvador. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não desanime na sua fé. Aprendemos que nas lutas, os momentos difíceis são inevitáveis. Mas saiba disso, que Jesus ele vem sempre ao nosso encontro. Ele está atento e sempre vem nos socorrer. Você só deve continuar firme, confiando em Jesus Cristo. Nunca duvide de Jesus, porque Ele está conosco para nos salvar. É só você esperar em Deus. No momento certo, Ele vai agir. Não sei qual a hora, não sei qual a vigília, não sei qual o minuto, mas que Ele vai nos ajudar, Ele vai. Mas que Ele venha ao nosso encontro, Ele vem. Porque Ele prometeu, Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa mensagem faça um grande efeito nas suas vidas. Para você que ainda não é crente, entregue a sua vida a Jesus. Use a sua vida e de sua família. Confie nele, porque nos momentos difíceis, que são inevitáveis, Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai vir ao teu socorro para te salvar, para te livrar com a sua mão forte, a sua mão poderosa. E nada vai atrapalhar a sua chegada até você. É só você ter fé e continuar firme. E para você, meu irmão, minha irmã que está passando por essa luta, espera, confia nele, que na hora certa, na vigília dele, ele vai vir ao teu encontro para te salvar e para te colocar de volta no barco seguro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos que ela produza um grande efeito na vida de todos que assistiram esse vídeo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.